Veneno é uma substância que causa morte ou ferimento quando ingerida, inalada ou absorvida pela pele. Tecnicamente, qualquer substância pode ser um veneno. Se você beber água em grandes quantidades, as suas células vão inflar e se tornarão hipotônicas até explodirem. Você já pode imaginar que seria complicado escapar com vida de uma situação assim. Bebe tudo. Anda, bebe, você é um campeão. Tudo é só uma questão de dose. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 venenos mais letais conhecidos pelo homem, mesmo se ingeridos em quantidades extremamente baixas. E para que eu vou precisar disso? Bom, talvez para entender melhor um filme ou uma série como Breaking Bad, ou ainda se você estiver escrevendo algum texto sobre um mistério, um assassinato, se você estiver aí na paranoia que alguém esteja lhe perseguindo, ou mesmo para encher esse cabeção aí de dopamina. Espera só a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a professora Artemisia e no vídeo de hoje vocês vão conhecer os venenos mais letais conhecidos pelo homem. Essa lista é bem extensa e nela estão incluídas as armas químicas, compostos naturais, defesas químicas usadas por plantas, animais, fungos e bactérias, chamadas de toxinas, e até mesmo elementos químicos. A maioria dos venenos verdadeiramente mortais são chamados de neurotoxinas. São substâncias que, mesmo em pequenas quantidades, são capazes de causar danos muito graves ao nosso sistema nervoso. A morte geralmente ocorre por sufocação, quando os músculos ficam paralisados e a pessoa não consegue respirar. Embora todas as substâncias que citaremos aqui nessa lista sejam mortais, as pessoas podem sobreviver se receberem ajuda médica e os primeiros socorros devidos. A ricina é uma proteína encontrada na semente da mamona, ela mesma, aquela planta que era símbolo da banda Mamonas Assassinas. A mamona passou a ser bastante cultivada no Nordeste na perspectiva de produção de biodiesel e servia também de munição para os meninos buchudos ficar brincando de atirar um no outro. Quem que mora no Nordeste que nunca brincou de guerra de mamona é porque não teve uma infância, né? Guerra de mamona aí, menino raiz aí, ó. Bora, boizinho, arrocha, arrocha. Na ficção, a ricina apareceu várias vezes na trama de Breaking Bad, quando Walter White quis matar alguns dos seus inimigos. Uma vez dentro da célula, a ricina é capaz de matar 2.000 ribossomos por minuto, o que faz com que a síntese proteica seja impedida e leve à morte celular. Alguns estudos também falam que ela pode interferir no metabolismo dos carboidratos. A ricina pode ser empregada como arma biológica de fácil obtenção, sendo conhecida como composto W. Não há antídoto para o veneno, embora seja possível sobreviver se a dose for muito pequena. Uma pessoa exposta à ricina pode morrer entre 36 e 72 horas, dependendo da dose, e é importante que os animais e as crianças fiquem longe das sementes, porque elas têm um aspecto muito semelhante ao feijão, e aí, dependendo da quantidade ingerida, pode sim causar danos ao organismo deles. E antes que você, que já tenha usado óleo de rícino para o crescimento capilar ou na sobrancelha, fique paranoico, tenha calma. A ricina ela é solúvel em meio aquoso, então ela só fica nos resíduos retirados do óleo, que é a torta de mamona ou farinha de mamona. A bactéria Clostridium botulinum produz uma neurotoxina mortal chamada de botulinum, e se a bactéria for ingerida, pode acontecer envenenamento por botulismo. Você pode se contaminar consumindo enlatados em mau estado de conservação, como vegetais, embutidos, peixes e frutos do mar. Esses animais estão querendo devorar a gente! Ei, quem é o responsável por isso? Dor e paralisia muscular temporária são o melhor cenário. A paralisia severa pode impedir uma pessoa de respirar, causando a morte, e as toxinas atacam os neurotransmissores de modo que os músculos contraídos são incapazes de relaxar. São justamente esses sintomas que justificam a aplicabilidade da toxina no uso do Botox, que é aplicado justamente para paralisar a ação muscular daquela região, minimizando a aparência das rugas. Uma injeção de Botox fornece uma dose cuidadosamente controlada da toxina botulínica, normalmente mortal.
A tetrodotoxina ou TTX é encontrada nos peixes baiacus e pode ser isolada em maiores concentrações nas vísceras, principalmente gônadas, fígado e baço, e na pele do peixe. A TTX é uma neurotoxina que não sofre ação no processo de cozimento, nem lavagem, nem no congelamento. E ela atua justamente impedindo os impulsos nervosos, bloqueando os canais de sódio. As manifestações neurológicas surgem em algumas horas e causam fraqueza muscular, perda de sensibilidade e paralisia. Com o agravamento das manifestações neurológicas, podem haver as paradas cardiorrespiratórias e convulsões ainda nas primeiras 24 horas. No Japão, é bastante comum o consumo do baiacu do gênero fugu. Os peixes são preparados por cozinheiros especializados que procuram retirar o veneno. No entanto, se os órgãos que contêm a toxina não forem devidamente retirados do animal, pode haver riscos à saúde. No Japão, acontecem 50 acidentes fatais todos os anos. Calma aí, rapaz. Não precisa se preocupar. O baiacu não é o único animal que carrega essa toxina. Existem ainda alguns polvos, platelmintos, estrelas do mar, sapos e salamandras. O TTX é letal caso seja inalado, absorvido ou caia diretamente na corrente sanguínea através de um corte, por exemplo, e não existe nenhum antídoto conhecido para tratar envenenamento via baiacu. O tratamento é de suporte, fundamentalmente de apoio respiratório. Podem ser indicadas como medidas imediatas a lavagem gástrica e o uso de eméticos, mas apenas nas primeiras horas após a ingestão. Outra vez, me ajudem, por favor. Deixe eu esvaziar. De todas as toxinas citadas nessa lista, a batracotoxina é provavelmente a que você menos vai ter contato. A menos que você more aí numa floresta tropical, como é o caso da floresta amazônica, mais especificamente na região de São Gabriel da Cachoeira. Essa neurotoxina é encontrada em glândulas cutâneas de rãs venenosas do gênero Phyllobates, e elas obtêm essa toxina a partir da sua alimentação. O organismo dessas rãs trabalha sequestrando os alcaloides encontrados em formigas, pernilongos, cupins, moscas, que são a base da sua dieta alimentar, e vão secretando essa toxina na pele das costas, para assim usar como defesa contra algum predador que se arriscar. Agora sim. Por ser um veneno altamente letal em que um simples toque pode levar à morte, os índios utilizam essa toxina em seus combates contra outras tribos e para a prática de caça. Estudos mostram que o veneno da ponta da flecha pode levar até um ano para perder o seu efeito massivo, e a quantidade de toxina encontrada vai depender da espécie de cada rã. Apenas 40 microgramas dessa toxina é capaz de matar até 10 homens. E é essa a quantidade aproximada contida em um único exemplar da espécie Phyllobates terribilis, o que faz desse anfíbio provavelmente o animal vertebrado mais tóxico do mundo. Mais recentemente, toxinas idênticas foram encontradas em pássaros da Nova Guiné, no gênero Pitowi e Aifrita. As toxinas estão mais concentradas na pele e nas penas das aves. O mecanismo de toxicidade interfere no funcionamento do canal de sódio e na despolarização de nervos e músculos, levando a arritmias, insuficiência cardíaca e morte rápida. Algo diferente está acontecendo no meu corpo. E tá aí o segredo da coisa. Pra eles, né? É que eu realmente passei muito mal, cara. A amatoxina é produzida por espécies de cogumelos dos gêneros Amanita e Galerina. A intoxicação aguda por amatoxina acontece em 3 estágios. No primeiro estágio, os sintomas são dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia e hiperglicemia. Geralmente vai acontecer um pequeno período de remissão, e no terceiro estágio da intoxicação, frequentemente fatal, envolve as disfunções hepáticas e renais graves. A morte acontece de 4 a 7 dias após o início dos sintomas. É muito comum haver envenenamento por cogumelos ao redor do mundo, porque mesmo os coletores bem experientes às vezes acabam confundindo um cogumelo comestível e um cogumelo venenoso. Além dos humanos, é comum o envenenamento de cães, sobretudo os cães de caça, e do gado, quando eventualmente surgem espécies desses cogumelos nos pastos.
O cianeto é um produto químico potencialmente mortal e de ação rápida que pode existir de diferentes formas. Pode ser um gás incolor, como o cianeto de hidrogênio e o cloreto de cianogênio, ou na forma de cristal, como o cianeto de sódio ou o cianeto de potássio. O cianeto é liberado de algumas substâncias naturais e de certas plantas, como é o caso da mandioca, do feijão fava e amêndoas. E as sementes de frutas comuns, como os damascos, as maçãs e os pêssegos, podem conter quantidades substanciais de substâncias químicas que são metabolizadas em cianeto. No entanto, as partes comestíveis dessas plantas têm uma quantidade muito menor da substância química. O cianeto está contido na fumaça do cigarro e em produtos de combustão de materiais sintéticos, como é o caso dos plásticos, na manufatura de papel, têxteis e plásticos. Está presente também em produtos químicos usados para revelar fotografias. Os sais de cianeto são usados na metalurgia para galvanoplastia, limpeza de metais e remoção de ouro de seu minério. O gás cianeto é usado para exterminar pragas e vermes em navios e edifícios. Se ingeridos acidentalmente, produtos químicos à base de acetonitrila, utilizado para remover unhas artificiais, podem produzir cianeto quando metabolizadas pelo corpo. Às vezes, o cheiro do cianeto é descrito como amêndoa amarga, mas nem sempre ele libera esse cheiro e nem todos têm a capacidade de senti-lo. Esse veneno é mortal porque se liga ao ferro e impede que nossas hemácias transportem o oxigênio para as células. O cianeto é sobretudo prejudicial para o nosso coração e o nosso cérebro, que são dois órgãos que consomem bastante oxigênio. Tais propriedades letais fizeram com que os alemães utilizassem o cianeto de hidrogênio nas câmaras de gás que exterminaram milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, a série de agentes neurotóxicos G foi inventada acidentalmente por pesquisadores alemães quando eles estudavam alguns compostos para desenvolverem inseticidas. Os compostos organofosforados foram muito eficazes na eliminação das pragas. No entanto, eles logo descobriram que os efeitos das substâncias também eram devastadoras sobre a saúde humana. As duas substâncias, tóxicas demais para serem usadas como inseticidas comerciais na agricultura, ficaram conhecidas como tabum e sarin. Para vocês terem ideia, o sarin é 500 vezes mais tóxico do que o cianeto de hidrogênio. A pesquisa foi entregue às Forças Armadas nazistas, que avaliou as substâncias como armas químicas e começou a investir na produção em escala. Após o fim da Segunda Guerra, a pesquisa de pesticidas continuou mundo afora e dessa vez um agente neurotóxico chamado de VX foi produzido pela primeira vez em um laboratório no Reino Unido, no ano de 1952. Ela se mostrou muito tóxica para ser usada na agricultura e foi passada para o Centro de Armas Químicas de Porton Down e posteriormente ao governo dos Estados Unidos, quando o Reino Unido renunciou às armas químicas. O poder destrutivo do VX tornou-se claro em 13 de março de 1968, quando a substância escapou da Dugway Proving Ground, a maior base do exército para testes de armas químicas e biológicas, e matou mais de 3.000 ovelhas pastando a 43 quilômetros de distância na área de Skull Valley, em Utah. Os gases são altamente tóxicos quando ingeridos, inalados e entram em contato com a pele ou com os olhos. Os efeitos da exposição aos agentes incluem salivação e sudorese excessivas, vômito, perda de controle de micção e defecação, convulsão, parada respiratória e morte. Os efeitos incapacitantes ocorrem entre 1 e 10 minutos. O veneno atua como um poderoso anticoagulante, reduzindo os níveis de vitamina K no sangue, causando hemorragia interna e morte. Por favor, não tente isso em casa. Ele é vendido como rodenticida na forma de iscas, mas podem ser altamente prejudiciais às pessoas ou aos animais de estimação. Até mesmo durante o manuseio, porque ele consegue penetrar a pele e permanece no corpo por meses. Daí a razão pela qual deve-se usar luvas para a manipulação do produto. Algum animal que porventura venha comer esse roedor envenenado também vai se contaminar. Alguns fabricantes adicionam um amargante à fórmula do veneno para evitar a ingestão acidental por humanos. O antídoto para esse veneno é a vitamina K1.
A estricnina é uma neurotoxina produzida pela planta Nois vomica. Essa planta pode ser encontrada no sul da Ásia e na Austrália. No passado, a estricnina já foi comercializada na forma de pílulas para tratar algumas doenças humanas. Atualmente, ela é usada principalmente como pesticida para matar ratos. Esse daqui vem pra assassinar. Sim, ameaça de morte. Você vai morrer. A ingestão da substância pode causar convulsões violentas, vômitos e febre alta de difícil controle. A morte pode acontecer por asfixia ou por exaustão devido às intensas convulsões. Assim como o Bradifacon, a estricnina é perigosa porque apresenta um risco para crianças, animais de estimação e outras vítimas indesejadas. O tratamento consiste na remoção da substância do corpo do indivíduo através da ingestão de fluidos intravenosos, a medicação para conter as convulsões e medidas de resfriamento para altas temperaturas. Embora vários outros elementos merecessem estar aqui nessa lista, como é o caso do mercúrio e do chumbo, por exemplo, o polônio ele foi escolhido porque ele é um veneno em dose dupla. Ele tanto é tóxico quanto é radioativo. Se o polônio 210 for ingerido, inalado ou entrar em contato com a pele através de um ferimento, ele pode provocar danos terríveis. Provavelmente, a primeira pessoa a morrer de envenenamento por polônio pode ter sido o assistente de laboratório da cientista Marie Curie. Existem níveis muito baixos de polônio 210 no ambiente, mas eles podem chegar até nós através da cadeia alimentar, quando nós comemos, por exemplo, frutos do mar. Esses níveis ambientais normalmente são inofensivos à saúde humana, exceto em fumantes, que apresentam níveis mais elevados. O polônio 210 é um conhecido agente cancerígeno. Quando inalado, causa câncer de pulmão. Quando ingerido, se concentra nas células vermelhas do sangue antes de se espalhar para o fígado, rins, medula óssea, trato gastrointestinal, testículos ou ovários. À medida que o polônio se espalha pelo corpo, ele deixa um rastro de radicais reativos, porque ele sai tirando os elétrons de tudo quanto é molécula que ele vê pela frente. Danos ao DNA causados pela radiação da partícula alfa podem causar apoptose, que é o suicídio celular, e mesmo danos de baixo nível ao DNA podem causar alterações genéticas que afetam a capacidade de reprodução das células. Os sintomas do envenenamento incluem náusea e vômito, perda de cabelo, contagem reduzida de leucócitos, diarreia e dano à medula óssea. Ainda que uma pessoa se recupere desses sintomas agudos, os danos à medula óssea persistem, resultando numa baixa contagem de leucócitos e plaquetas. E se afetou o sistema nervoso central, aí não tem jeito, é morte na certa. Para vocês terem uma ideia, o polônio 210 é 250 bilhões de vezes mais tóxica do que o cianeto de hidrogênio, e a ingestão de apenas 7 trilionésimos de grama é suficiente para matar um adulto. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Caso você tenha sugestão de algum outro veneno que não foi citado nessa lista, deixa aqui nos comentários. Aproveita e já deixa o seu joinha, faça sua inscrição no canal e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!